Boa noite, turminha. Hoje a gente vai falar sobre aplicativos informatizados, porém, a gente vai falar de um aplicativo muito mais fora da grade desse conteúdo voltado para as minhas turmas que vão mexer com banco de dados, que é o famoso Microsoft Access. Com ele, a gente tem a possibilidade de criar facilmente, com esse próprio aplicativo, banco de dados no formato mais adequado para a nossa empresa, com o nosso problema, com aquilo que a gente tem que fazer. O Microsoft Access só está disponível unicamente para computador. É uma ferramenta fácil de usar, serve para criar aplicativos de negócio, seja do zero ou com modelos. Ajuda também a criar aplicativos atrativos e altamente funcionais com ferramentas de design intuitivas avançadas em pouquíssimo tempo. A gente vai explorar sobre a aba Início, Criar, Dados externos, Ferramentas de banco de dados e Ajuda. Sendo que eu já fiz a apresentação do aplicativo, agora a gente vai trabalhar de fato na ferramenta. Vou realizar plantão de dúvidas e vou aplicar uma atividade em cima disso. Entenda uma coisa, eu vou ensinar para vocês como fazer a entrada de dados, processar dados, saída de informação e como ter um feedback ou uma alimentação aí desse banco de dados. Então é uma aula focada unicamente em Microsoft Access. Beleza, feito isso, eu vou abrir aqui meu aplicativo, que é o Microsoft Access. Ele vai abrir aqui em bancos de dados. Eu vou criar um banco de dados, projeto elétrico. O meu cliente, ele entrou em contato comigo porque ele precisa fazer um gerenciamento do consumo de energia da residência dele. Esse consumo de energia, ele quer saber onde cada aparelho está situado, o consumo que ele tem, né? E saber em reais quantos reais cada cômodo está gastando. Então essa é a minha situação problema, certo? Visto que no primeiro vídeo eu ensinei vocês como criar ferramentas, especular ferramenta, a gente já vai direto na atividade aqui. Eu fiz uma relação no bloco de nota com as informações, né? Uma vez que eu sou o administrador, ou eu que vou criar o banco de dados, e eu só preciso saber do meu problema, então eu tenho que explorar o meu problema, eu tenho que pensar em tudo o meu problema, tudo que está atrelado. Eu poderia muito bem, no meu problema, só colocar um atributo, que é o quê? Consumo de cada cômodo. Mas não é bem assim que funciona. Eu tenho que ir além. Eu tenho que pensar, repensar, extrair o máximo de dados e informações que eu tenho que alimentar meu banco de dados com informações úteis. Então, meu banco de dados vai ser dividido em duas partes. Vai ser os equipamentos, né? Que vai ter o quê? Descrição do item, quantidade, localização, fabricante, modelo, se ele é bivolt, qual que é a tensão elétrica, resistência elétrica, corrente elétrica, potência do aparelho, horas de uso por dia, dias de uso por mês, consumo estimado e o valor do quilowatt. E eu vou precisar também fazer uma outra tabela chamada cômodo, que eu vou colocar o quê? Descrição, largura, comprimento, altura, né? Quantidade de tomadas, quantidade de lâmpadas, metro quadrado e perímetro. Então, é o estudo que eu fiz, eu concluí que eu preciso de, no mínimo, na primeira versão do meu banco de dados, essas informações. Claro que futuramente, na realimentação, feedback e tal, eu preciso colocar mais atributos. Aí já é a versão 2.0, 3.0 e assim sucessivamente. Eu sempre vou estar atualizando o meu banco de dados. Sabendo dessas informações, mãos à obra. Aqui, ele já criou uma tabela. Eu fui no modo limpo, porém eu vou alterar aqui, ó. Deixa eu ver. Equipamentos, né? Que é o nome da minha tabela. E cliquei em modo design. Ele pediu o nome e coloquei isso. Qual que é a primeira opção que eu tenho que deixar? Código. Vamos deixar uma numeração automática, né? Que ele vai colocar os números assim, 1, 2, 3 na sequência.
Aí, o nome do campo agora é descrição. Coloquei descrição e aqui tem opções. É um texto curto, longo, é um número grande, data, data e hora estendida, moeda, numeração automática, sim ou não, hiperlink, anexo, calculado ou assistente de pesquisa. Eu vou deixar texto curto. Aí eu peço quantidade. Quantidade é o que, gente? É número, né? Então, marco aqui número. Depois da minha quantidade, eu tenho que colocar localização. Quando eu falo de localização, deixa eu ver aqui se dá para colocar uma opção que eu estou pensando. Deixa texto curto também. Beleza. Vou falar de fabricante. Fabricante, texto curto. Vou falar de modelo. Modelo para mim também é texto curto. Aí eu estou perguntando, é bivolt? Interrogação. Então aqui eu vou deixar sim ou não. Tensão elétrica, para mim é números. Resistência elétrica, ela é medida em ohms, também vai ser número. Ops. Seleciono aqui número. Corrente elétrica, também é um número. Potência do aparelho, ela é medida em watts. Vou deixar em número. Horas por dia. Vou colocar aqui número. Dias de uso por mês. Também é um número. Consumo estimado, que é o quilowatt hora. Também é um número. Valor consumido. Valor do quilowatt hora. Também é número. Tem moeda, gente? Ah, tem moeda. Valor consumido. Vou colocar moeda, que eu estou pagando aqui. Beleza. Aqui do lado, gente, tem a opção de colocar descrição. Por exemplo, valor do quilowatt-hora. Verificar. Quero deixar uma observação. Verificar com a companhia elétrica o valor e a bandeira do mês vigente. Perfeito. Esse é o meu modo de tabela de design. Vou aqui mudar para modo. Deixa eu ver. Estou no modo de design. Clique em salvar. Ele salvou. E olha só que interessante. Ele criou o tipo como se fosse um Excel. Porém com um monte de informações. Eu não preciso preencher. Vou fazer um teste aqui de um equipamento. Vamos lá. Descrição. É um celular. Quantidade. Eu tenho um celular. Localização. Ele está no quarto. Fabricante. Motorola. Modelo Moto Z3. É bivolt? Sim. Tensão elétrica. Vamos lá. Ele consome acho que 12 volts para carregar. Não dá para colocar o V. Porque é numérica. Então ele vai travar quando você digitar números. Ele vai dar erro. Resistência. É 0,1 ohms. Corrente 0,1, não deu? Deixa eu ver. 1 ohm. Quando a gente está trabalhando assim, números quebrados, eu venho e volto no meu modo design. Deixa eu ver se ele vai aceitar número
Vou colocar como moeda. Não, moeda não posso. Número grande. E volto no meu modo de exibição. Vamos ver se ele vai aceitar agora 0,1. Ixi, não aceitou. Não sei como colocar número decimal. Vou ver daqui a pouco. Corrente elétrica. 1 ampere. Potência. 12 watts. Quantas horas fica carregando o celular? 3 horas. Dias de uso. 31 dias. Consumo estimado. É consumo estimado, gente? Em quilowatt-hora. Ele consome, vai lá, 1 kg por carga. Valor da quilowatt-hora, R$1. 10 centavos. Valor do consumo. Vou colocar R$2. E aí, ele calcula lá pra mim. Deixa eu ver aqui, resistência. 0,1. Deixa eu ver. 0,1. Não aceitou. Aí aqui ele tem tipo a segunda linha, aí eu vou preenchendo. Olha só que interessante, eu fiz a minha primeira versão, porém, eu senti uma necessidade do quê? De voltar lá no modo aqui de exibição. Deixa eu ver, horas por dia, né? Eu quero colocar mais uma linha. Eu clico aqui, ó, inserir linha. Quantidades usada, repetição por dia. Já estou fazendo a versão 5.2. Volto no meu outro modo e já aparece uma nova tabela para eu preencher. Ó. Repetição. Vai lá, 3 vezes ao dia que eu carrego meu celular. Preenchi. Perfeito, já concluí a minha tabela aqui de equipamentos. Quero colocar agora, porque ainda faz parte do meu problema, já concluí isso daqui. A segunda coisa que eu vou colocar é de cômodo. Então eu venho aonde? Criar mais uma tabela. Ele criou uma tabela aqui embaixo de equipamentos. Vou renomear. E ele pede o nome. Vamos lá? Cômodos. Aí o cliente me passou essa plantinha aqui, ó, da casa dele, ó. Olha só que interessante. Com base nessa planta que eu vou fazer as minhas atividades. Vamos lá? Vou manter código, descrição, texto curto. O que mais eu preciso saber, gente? Largura. Deixa eu ver se tem outro tipo de número. Ah, tem que colocar alguma coisa. Dá para somar células, mas é uma coisa mais complexa para vocês. Vamos deixar como número. Largura, comprimento, altura, tomadas, quantidade de tomadas, lâmpadas, quantidade de lâmpadas, metro quadrado, é número, perímetro, número. Perfeito. Vou lá, quarto. Largura 3 metros por 4 metros, 3 metros de altura. Suponhamos que tenha 5 tomadas, uma lâmpada. Aí, não vou calcular agora porque eu esqueci a fórmula. Beleza. Não preciso preencher. Sala.
vai lá 5 metros por 6 por 3 metros, tem umas 10 tomadas, 5 lâmpadas, aqui deve dar uns 30, aqui deve dar uns 5 mais 5, 10, 6 mais 6, 12, dá 22 de perímetro. Vou deixar essas duas informações. Olha só que interessante, agora eu tenho duas tabelas. Já estudei as informações, agora eu tenho que pensar numa coisa. Relação. Eu vou clicar aqui em relações, vou puxar a minha tabela cômodos e a minha tabela equipamentos. Deixa eu expandir aqui para vocês verem. Eu tenho dois bancos de dados num banco de dados. Porém, a minha tabela cômodos, ela vai se relacionar com equipamento. A pergunta é, aonde que ela vai se relacionar? Tem alguma coisa que faz uma coisa relacionar com a outra. Descrição. Aqui em cômodos, né? É onde que é, por exemplo, o quarto. E aqui em equipamentos ele pede localização. Então, como que eu faço para colocar uma relação? Clique em editar relação. Calma aí. Tô aqui na tabela cômodos, clico em descrição e arrasto para cá. Aonde que vai estar na minha tabela equipamentos? Em localização. Ou seja, descrição e clico em criar. Olha só que interessante. Ele já marcou que tem uma relação. E nisso que tem uma relação, a gente já montou um banco de dados mais complexo. E assim a gente vai expandindo. Deixa eu pensar mais em alguma coisa para colocar uma terceira relação. Pensei aqui numa relação. Vamos lá. Criar tabela. Vou colocar fabricante. Código. Aí vou colocar aqui, o código eu vou manter, né? Como número. Aparelho, que é a descrição. País, fabricado. Texto curto. Não preciso preencher, porque não vai ser que eu vou preencher. Eu só preciso criar aí pra gente a tabela. Vou lá aqui, Cadê a parte de relações? Aqui, Relações. Puxo a próxima tabela. A tabela fabricante, ela vai se relacionar aqui, Aparelho vai se relacionar com o fabricante. Clico em criar. Já tenho duas relações, Criei um banco de dados, não pensei em pessoas, pensei em objetos, qualquer coisa que não seja dados pessoais, para elaborar um banco de dados para o meu plano de ação ou para aquilo que eu tenho que desenvolver. Certo? E agora a gente pega chegando no final da nossa aula. Caso tenha alguma pergunta, aproveite a oportunidade.